Olá, quero te dar as boas-vindas a mais um episódio do nosso podcast Boss Voice. Hoje eu vou entrevistar aqui, bater um papo legal com duas pessoas muito especiais. Depois eu vou apresentar para você daqui a pouco. Hoje o foco da nossa conversa é falar sobre como preparar empresas para o futuro. A gente vai conversar sobre inovação, como é que a gente vai preparar o nosso negócio para crescer. E para isso, eu estou aqui com o Guga Stucco. O Guga, ele tem um currículo enorme, ele é conselheiro de várias empresas e ele é fundador da Futuro Capital. Ele vai falar um pouquinho para a gente a respeito da trajetória dele, já foi CEO de empresas, já atuou como executivo de empresas muito conhecidas e é uma excelente pessoa para nos trazer informações. Daqui a pouco eu te apresento o nosso próximo convidado também, que vai participar dessa conversa descontraída aqui com a gente. Tudo bem, Guga? Tudo jóia. Prazer receber você aqui no Boss Voice. Prazer é meu, muito bom estar aqui com vocês e poder discutir um pouquinho aí sobre o futuro das empresas. Isso é muito interessante. Mas eu vou começar com uma conversa que tem a ver com o futuro das empresas, mas não exatamente, não diretamente. Nas suas empresas, você prefere ter sócios ou você prefere empreender sozinho? Olha, a gente está num mundo tão complexo que ninguém conhece tudo. Então, assim, por natureza, né, a partir do momento que você tem sócios, você se complementa. Né? Então é muito difícil, assim, nesse mundo complexo que a gente vive, você conseguir construir alguma coisa sozinho. Então eu prefiro ter sócios porque os sócios normalmente se complementam, né, e você consegue criar coisas com um pouco maiores, né, e minimizar seu risco também. Legal. Então você prefere ter negócios com sócios e você é investidor, você atua com várias empresas. Qual é a sua percepção a respeito disso? Muita gente me pergunta, Carol, será que eu tenho que ter um sócio? Como é que eu acho o sócio perfeito? Eu falo, sócio perfeito não existe. Assim como não existe mulher perfeita, homem perfeito, casamento perfeito, não existe. Mas existem pessoas que têm complementariedade, que têm perfis parecidos. Quando você vai investir numa empresa, você prefere investir em empresas que têm sócios, diversos sócios, poucos sócios? Como é Olha, no mundo de internet isso é até interessante, porque quando você vai investir, por exemplo, numa empresa de base tecnológica, você normalmente tem um CEO, que é um cara visionário, que entende de negócios, mas você precisa de um CTO. Você precisa de alguém, um sócio técnico, que é aquele sócio que conhece da tecnologia, que sabe fazer as coisas. Né? E aí funciona. Tanto é que no Vale do Silício, muitas das empresas estão lá, o cara fala, olha, eu só invisto se você quero saber quem é seu sócio técnico. Não adianta você ser só o sócio de negócio. A gente segue um pouco disso também, porque se vem alguém aqui e fala, olha, eu tenho uma ideia maravilhosa aqui, eu consigo fazer o Google. Né? E fala, tá bom, e como é que você vai fazer o Google? Não, eu vou contratar 3 empresas, vou montar um time aqui para fazer o Google. E ele não conhece nada de tecnologia? Sim. Desculpa. É muito mais difícil, uma curva de aprendizado difícil enorme, é impossível. Né? Impossível, então, agora ele trouxe um sócio junto, né? Esse sócio junto conhece muito de tecnologia e ele mostra, pô, estou usando esses algoritmos que com isso eu consigo fazer, né, por exemplo, a busca ficar mais rápida, coisas desse tipo. E o empreendedor visionário tem aí uma série de ideias boas, né, consegue fechar acordos, fala, opa, aqui eu tenho uma dupla interessante. Sim. Então aí você começa do lado, um dos critérios principais são os empreendedores da empresa. Então aí você já vai falar, opa, aqui tem alguma coisa para a gente olhar com mais calma. Você tem algum tipo de percepção sobre número de pessoas? Por exemplo, empresa com muita gente é meio complicado, sócios com visões muito diferentes, empresas, a não ser que seja uma empresa muito grande, que tenha vários tipos de unidade de negócio, uma empresa menor, com quantos sócios você acha que funciona bem? Olha, eu não trabalho assim, normalmente eu não olho isso. Tá? A gente olha qual o desafio que essa empresa tem que resolver e se ela tem o capital intelectual para resolver aquele desafio. Entendeu? Então, se o teu desafio às vezes é resolver um aplicativo, né, e você não precisa ter 50 sócios para fazer um aplicativo que resolve um determinado problema, né, ou 50 pessoas trabalhando em áreas específicas. Se o seu desafio for ir para Marte, né, a gente vai ter que olhar bem mais coisas aí dentro, né? Então não adianta a gente achar que o teu desafio é só técnico, não é? Sim. Você tem mais coisas no meio. Então, sim, dependendo da empresa, você tem um lado que pode envolver logística, outro lado que pode envolver tecnologia, outro lado pode envolver negócio e por aí vai. Então depende muito do problema. Qual é o problema que a gente vai resolver com isso? E aí a gente pega quais são as pessoas necessárias para resolver aquele problema, qual a tecnologia necessária para resolver aquele problema. Legal. Eu comecei também como executiva e eu sei que você também começou como executivo de empresas, atuou um tempo como executivo de empresas.
No meu caso, eu não pensava em empreender, eu nem sabia que eu tinha essa veia empreendedora. Na minha família, todo mundo é médico, dentista, eles são empreendedores, empresários, mas eles não sabiam disso até pouco tempo atrás. Eles se achavam profissionais liberais, então não tinha isso na minha veia empreendedora. Eu pensei, bom, médica não vou ser, dentista não vou ser, eu não quero ser empresária, não tinha essa referência. Como é que foi para você? Você virou executivo pensando em empreender ou aconteceu também para você? Não, eu sempre quis ser empreendedor, né, na verdade. E eu acabei virando executivo porque não teve jeito. O que acontece é o seguinte, eu como entrei no mundo de tecnologia desde o começo, eu comecei com banco de investimento, mas estava bem no comecinho. E já tinha empreendido com várias coisas, criança também, né, tive restaurante, academia, aquelas coisinhas. Mas daí chegou um determinado momento que você fala, pô, vou trabalhar, vou criar alguma coisa nova, né? Então eu comecei até como executivo, mas logo já virei empreendedor, só que daí minha empresa foi adquirida, né? E aí não teve jeito, eu tive que virar executivo, né? No momento que a empresa é adquirida. Como a gente está trabalhando com internet, era sempre muito vai e volta. Então a gente foi adquirida e virou executivo. Só que sempre fui um executivo empreendedor, porque eu atuei dentro da empresa como empreendedor, não como executivo especificamente. Vários conflitos, muitas coisas durante a minha vida, né, inteira de executivo sempre foi muito conflitosa por causa disso. Que hoje é muito bem visto. Né? Aquele executivo que empreende, aquele executivo que é o intraempreendedor, que resolve problemas. Uma base, né? Ele é muito bem visto nas empresas hoje. Então calhou de o meu modelo funcionar muito bem hoje. Mas foi muito doído o processo, porque né, você nunca fica dentro da caixa. Né? Então, uma empresa que quer te colocar numa caixa, eu lembro que a gente até brincava, né? Falava, putz, né, se eu desenhar um giz, um quadrado aqui, o Guga estiver no meio, ele pula para o lado. Né? E aí era bem isso, né? A gente precisava olhar o todo, o que está acontecendo. Sim. E como é que foi essa transição para você? Você tinha toda a autonomia sobre o seu negócio, você tomava todas as decisões, a partir do momento que você foi adquirido, você tem um papel diferente de trazer resultado e retorno para o investidor. E é uma coisa que acontece num curto espaço de tempo. Você continua no mesmo local, mas as suas referências mudam, a maneira como você tem que atuar muda. Como é que foi isso para você? Foi difícil a primeira vez? Não foi tão difícil. Foi assim, foi até mais fácil, porque quando você empreende, né, no caso a gente já te responde, a gente virou líder na América Latina em buscas, até antes que o Google fazer tudo isso, ele deu a empresa para o Yahoo. Depois eu fui para a Microsoft. Então o impacto era grande, porque você empreender aqui, óbvio, a gente é só nos Estados Unidos, a gente fazia um trabalho todo, mas depois você vai para a Microsoft, que é uma corporação. Né? Só que o que eu aprendi naquela corporação foi extremamente valioso. Né? Então aquilo foi de valor. Então eu falei, olha, eu era empreendedor, mas eu não tinha esse lado corporativo forte. Então esse lado que eu aprendi mudou muito. Me ajudou muito para galgar aí as outras pontas. Então é assim, eu sempre digo, às vezes o empreendedor não consegue passar a página 3 ou 4. Aí você precisa do executivo. E quando você é um empreendedor que também conhece o lado executivo, né, você consegue ser até mais completo para conseguir pegar uma empresa que vem do comecinho até lá para cima. Concordo, acho muito, muito válido isso. Não quer dizer que o cara que resolve empreender porque ele acha que conhece de alguma coisa, ele tem interesse em alguma coisa, que ele não vai dar certo. Mas a falta dessa vivência, desse conhecimento de base, faz falta e o cara tem que correr atrás para conseguir se fazer, né? Sem dúvida. O empresário brasileiro ele tem uma característica muito particular, que é ele entra no negócio porque é um ofício para ele cria um trabalho para ele. E eu vejo que muitos não têm essa visão de crescimento. Hoje a gente vai falar um pouco de inovação. Inovação tem a ver com essa veia de crescimento, essa vontade de crescer. E eu vejo que, embora haja um desejo, uma vontade, muitas vezes não há o preparo. O empresário, às vezes, como ele está muito sobrecarregado, ele começa presa, ele que faz tudo, ele tem medo de crescer. E ele fica mais sobrecarregado ainda. Então, às vezes, eu vou dar palestra, treinamento em algum lugar, as pessoas perguntam, Carol, mas se eu não quiser crescer, né? E se a minha empresa, se eu quiser que ela fique pequena, se eu não quiser ter todos esses problemas, todos esses desafios, eu falo, olha, empresa que não cresce morre. Se você não está pegando um pedaço dos seus concorrentes, eles estão pegando um pedaço de você silenciosamente, você não está nem percebendo que a sua empresa está decrescendo, ela está diminuindo, ela está indo embora. Isso não é uma escolha a partir do momento que você começa a empreender. Como é que você vê isso? Você acha que isso é uma particularidade?
uma peculiaridade do empresário brasileiro, que ele não pensa em vender empresa, ele não pensa em criar uma empresa que possa virar um grande negócio para ser adquirido no futuro. Você acha que isso é diferente aqui no Brasil? Como é que você pensa? Eu acho que está mudando. E mudando bem rápido. O que acontece é o seguinte: muitos empreendedores no Brasil se tornaram empreendedores por obrigação. Né? Porque ou não tinham oportunidade de negócio, ou acabaram perdendo emprego, ou coisa do gênero. E aí você não tem um preparo. Então, vou empreender porque você não tem a opção. Isso é um pouco arriscado, porque a gente não está falando aí de eu preciso resolver um problema. Né? Muitos desses resolveram o problema e deram certo. Não estou falando que isso é bom ou ruim. Estou falando que a gente começa nesse ponto. O segundo ponto é que empreender, além de você ter que conhecer tudo, você ainda arrisca. Né? Então você tem um grau a mais de complicação. Eu gosto de falar sempre assim, eu tenho um teorema comigo mesmo que explica o empreendedorismo. Né? Porque o empreendedorismo é assim: quando você vai fazer alguma coisa, aquilo que você faz vai dar errado. Sem dúvida. É importante você entender isso. Aí o que você faz? Você faz de novo. Como? Você entendeu aquilo que deu errado, você conserta aquilo e faz de novo. Aí quando você faz isso, o que acontece? Dá errado de novo. Aí você vai de novo, daí dá errado de novo, você vai de novo, dá errado de novo. Aí você chega num determinado momento que você olha e fala o seguinte: bom, eu estava preparado para tudo isso? Eu estava preparado para as pessoas falarem que eu sou um fracassado, eu tinha dinheiro guardado para superar essa jornada toda, eu estou preparado psicologicamente para tudo isso, minha mulher ou marido, não importa, estão me apoiando nessa jornada. Se você não cuidou de tudo isso, o que vai acontecer? Você vai morrer ali no meio do caminho. Se você cuidou de tudo isso, você vai continuar e uma hora vai dar certo. Então, quando a gente vem para o lado executivo, no lado executivo tem uma metodologia para fazer isso, que é do Lean Startup, né? Que você vai criando as coisas, e aí você vai pivotando, criando, pivotando, criando, pivotando, criando, pivotando. Então, no mundo que a gente está hoje, que muda as coisas tão rápido, né? É natural que aquilo que você faz, você vai fazer errado. Só que o errado, na verdade, esse é o problema. Não é que está errado. Isso é um aprendizado. Então você está aprendendo toda hora. Então se você é um empreendedor que aprende toda hora, você vai acabar dando certo. Daí você tem a resiliência. Isso é muito legal. E se for uma empresa que está aprendendo toda hora, você vai dar certo. Daí você tem a resiliência. Então, você não tem resiliência, você não está aprendendo, você dá errado. Exato. Isso é muito legal que você está comentando, porque muitas vezes o empresário tem aquela sensação de, poxa, se eu não tenho todo o preparo, não tenho todo o conhecimento e eu estou dando errado, eu sou culpado. Né? E às vezes tem aquela coisa de autoflagelação mesmo. Ele fica culpado porque deu errado, como se ele fosse o elemento errado no negócio dele. Não. Na verdade, dar errado é parte do processo. A questão é que muitas vezes você erra e você fica lá tão ocupado e preocupado em se flagelar e se culpar porque deu errado, porque você não tinha o conhecimento, que você não gasta energia buscando entender quais são as premissas que eu adotei que podem estar erradas? Porque você falou, a gente vai lá e corrige o que deu errado. Às vezes a gente não sabe exatamente o que deu errado, né? A gente tem que criar uma hipótese para descobrir, opa, acho que isso daqui não deu muito certo, vou testar de novo, vou ver se é isso mesmo que deu errado e tal. E às vezes o cara coloca o foco na coisa errada, ao invés de focar no aprendizado, naquilo que já aconteceu, ele fica preocupado com o que ele não fez, com o que ele não sabe, com o que ele não é capaz. Eu sempre falo para as pessoas, às vezes no nosso negócio a gente tem tantos elementos bons que a gente subutiliza, e a gente fica olhando para tudo que falta. Né? A gente fica de olho naquilo que a gente não tem, naquilo que falta. E o princípio da inovação, que a gente vai começar a conversar, ele está muito naquilo que eu tenho e que eu reconheço que eu posso usar de uma forma diferente, que eu posso recombinar, que eu posso remodelar. Se eu não enxergo o que eu tenho de bom e estou sempre de olho no que eu não tenho elementos para começar, não é isso? Sem dúvida. E não existe nenhum negócio de sucesso que deu certo no começo. Então, é natural. Né? E hoje em dia isso agora faz parte das empresas. Era uma coisa que eu olhava no mundo empreendedor, agora as empresas entraram nesse processo também. Nós estamos aprendendo toda hora. E aí vai, né? E aí o teu apetite ao risco, a sua capacidade de aprendizado, a sua resiliência. E aí, obviamente, sua capacidade de convencer as pessoas para captar mais dinheiro, ou para vender aquele produto, né? E a sua resiliência de manter tudo isso conta muito. Então a gente fala hoje, sei lá, vai falar do Elon Musk, é bom falar dele hoje, mas quem viu a história dele, quando ele começou a Tesla, ela quase quebrou umas 3, 4 vezes. Né? Foram 3, 4 vezes que ele teve que pedir dinheiro, que ele ficou praticamente sem dinheiro, porque o carro elétrico não ficava viável, né, economicamente, e ele passou por várias coisas. Quantas vezes, se você buscar no Google lá atrás, você vai ver as pessoas criticando, né, o carro elétrico, que a Tesla não ia valer e as ações caindo, porque ele não conseguia viabilizar.
Quantas vezes, como eu acompanho isso, quando ele foi fazer a fábrica não vai entregar. Então o modelo que ele fez não vai ser entregue, então as ações caíam. Né? Ele não vai conseguir fazer a bateria, então as ações caíam. Aí ele querendo recomprar a empresa de novo. Cara, foram processos e processos e processos, que é um case. Então você olha hoje e fala, é óbvio. Não era óbvio. Há 5 anos atrás. Então, isso é fruto de resiliência. Né? Então não é fruto de genialidade. Sim. É fruto de resiliência. Todo mundo aqui tem um quê de gênio. Todo mundo aqui sabe alguma coisa ou sacou, intuiu alguma coisa. Mas poucas pessoas pegaram aquilo e foram até o fim. Porque pouca gente reconhece essa genialidade, né? Pouca gente olha pra si e fala, o que eu tenho de bom? Eu tenho um monte de defeitos, eu tenho um monte de coisas que eu preciso melhorar, um monte de coisas que eu não conheço, que eu preciso me aprimorar, mas eu tenho tantas coisas que eu sei, que eu conheço, que eu aprendi, e se eu uso isso que eu tenho como base, posso ser melhor do que muita gente em muitas coisas usando essa premissa. Isso é um ponto muito importante. Inclusive, o Elon Musk, quando o cara coloca, depois de ele ter passado por toda essa trajetória, quando ele coloca um monte de gente que nunca foi para o espaço, dentro lá da NASA para um treinamento, e coloca esses caras para irem para o espaço, sabendo que de uma outra vez isso aconteceu e foi um fracasso, você vê que o cara tem muita resiliência e muita coragem. Porque mesmo tendo todos os cuidados, tendo dinheiro para investir, para colocar os melhores especialistas, você não tem garantias absolutas quando você está inovando e pensando em fazer uma coisa que ninguém nunca fez, né? É só pegar do empresariado, de certa forma, quando se comete um erro grave. O que ele faz? Se é uma indústria, está na mídia e comete um erro grave. Né? Não é que você manda aquela pessoa embora, é uma briga, aquela loucura toda. Mas quando lançou o carro dele, né, falou, não, isso aqui, né, posso jogar uma pedra que não quebra o vidro. Ele jogou a pedra, quebrou o vidro. O que aconteceu? Nada. No outro dia tinha uma camiseta do vidro sendo quebrada e falou, olha, quebrou por causa disso, o nosso erro foi esse. Ainda fez camiseta e distribuiu e vendeu as camisetas, né, mostrando que isso faz parte do processo. Orgulho então, do erro. Assim, a gente estamos aprendendo, esse erro não vai acontecer de novo. Então, é totalmente diferente daquilo que às vezes é um funcionário que trabalha para alguém e ele cometeu aquele erro, ele é escrachado e aquela pessoa fica com medo pelo resto da vida de inovar dentro da empresa ou no empreendedorismo ou em qualquer lugar. Bom, vamos chamar aqui para a mesa o John Freitas. O John também é investidor de startups. E como a gente vai começar agora a falar um pouco mais de inovação, eu queria que o John participasse. John é um amigo muito querido. Vem para cá, John. Agora sim. John, agora o sim. Mito. John. Trouxe um peixinho pro tubarão. Né? John, o mito. O bom é que aqui o bate-papo é com 2 amigos, né? Então a gente tá em casa, a gente tá em casa. Literalmente. John, o Guga tá há muito tempo trabalhando como investidor de startups e atuando nesse segmento e foi comprado, adquirido. Como é que foi o seu processo de entrada nesse mercado como investidor? O meu processo foi um pouco mais simples, porque o meu know-how era zero, né? Basicamente, primeiro, eu virei empreendedor, me ferrei durante 12 anos me ferrando, e aí quando eu consegui ganhar meu primeiro dinheiro, e aí foi uma lição pra mim, né? A lição antigamente eu queria muito aparecer com as pessoas, conversar para captar dinheiro. Só que o processo inverso funciona muito melhor, que é você fazer uma empresa ter muito resultado sem dinheiro de investidor, e essa empresa virando a menina dos olhos de ouro dentro de um mercado, naturalmente os convites vão começar a aparecer. E aí acho que você me conheceu nessa época, que eu tava 2015, 16, fazendo aplicativo pro mercado digital. Eu te conheci um pouco antes disso. Antes de você 2014. Começar com o aplicativo, eu já te conhecia. Quando você ainda estava pensando no que fazer. Quando você fez o Gerência Grande, a gente já se conhecia. Então, mas é porque assim, quando você me conheceu, eu já fazia aplicativo, eu tinha software house. Sim, isso. Aí o Gerência Grande foi 2016, então você me conheceu em 2014, 15. Acho que foi isso aí mesmo. E aí, o que eu descobri? Quando o Gerenciagram, por exemplo, que foi uma startup que eu bati 1,2 milhão de usuários ativos pagantes em 2 anos. Então, assim, no Brasil, eu não conheço nenhuma startup do digital que fez isso. Foi um volume gigantesco. E aí, todo mundo começou a querer falar comigo. Aí foi muito legal, que aí eu comecei a escolher. E aí, nessa época, eu conheci o Christian, né, que foi antes de ser sócio, virou meu mentor. E ele que foi como ele já era um investidor anjo há muito tempo atrás, ele que foi me falando, cara, investe essa aqui comigo, investe essa. Até eu investir no fundo dele, a gente virar sócio nesse fundo. E aí, foi muito assim, ó, Christian, entrei, me ensinou, anjo, conheci o Guga, Venture Capital, outro mundo. E aí, nós 3 nos juntamos, aí eu falei, cara, agora minha cabeça mudou
basicamente para o mercado, né? Então agora eu vejo o mercado com outros olhos. E eles são as duas pessoas que nitidamente assim me dão direção e falam, vai por aqui, vai por ali. Quando eu tô com dúvida, eu ligo, pergunto, sempre estão muito dispostos a me ensinar. Eu sou chato, né? Enche o saco. Me ensina, me fala. Você é gente boa. Mas é muito legal isso, né? Ter essa humildade de aprender e de reconhecer, bom, eu sei de alguma coisa, não sei de outra coisa. E ter mentores tão preparados, gente, muito bom. E eu nunca fui o cara mais inteligente da mesa. Nunca fui o aluno mais esforçado, nunca fui. Mas sempre fui o mais observador. E aí eu aprendi que quando eu juntava com alguém que era muito boa, eu não precisava ser tão bom quanto aquele cara. Mas ele fala... O Guga é o melhor exemplo disso. Tipo, o Guga pra mim, é a maior referência de inovação do Brasil e talvez do mundo, né? Até porque eu conheço só ele, brincadeira. Mas, eu fiz uma mentoria com o Guga 2018, 2019, 2020, 2021. Eu vi tanto o Guga falar em reunião de conselho, em palestra, com empresa, reunião com empresa. Eu vi tanto ele falar que o que ele fala virou tão osmose pra mim que eu não sou um gênio igual o Guga. Mas em qualquer lugar que eu sento, sem o Guga, eu consigo falar de inovação. Por quê? Porque todos os inputs que ele aprendeu na prática, eu aprendi observando. Legal. Então acho que essa foi uma escola muito boa pra mim. Você não precisa ser o Steve Jobs, você não precisa ser o Guga, não precisa ser o Elon Musk. Mas quando você senta na mesa de pessoas que são muito extraordinárias naquilo que fazem. Por exemplo, da mesa, eu não sou mais inteligente de novo, mas sou amigo das duas pessoas mais inteligentes. Então eu ouço eu ouço tanto de administração, de empresa, de gestão, de inovação, que em qualquer lugar que eu vá conversar, eu tenho esse input. E aí vem a minha habilidade, que é conectar. Então aí eu consigo muito conectar. Então, o Guga fala sobre o que está funcionando em XPTO. Você fala o que funciona em administração em XPTO ou como você fez aquelas metodologias para fazer grupo de mentoria. Eu já aprendi aquilo que você fez, já coloco inovação, eu consigo conectar e criar um produto novo. Então talvez essa seja a minha habilidade, né? Prestar muita atenção nas coisas e na minha cabeça fazer aquele processo, como é que eu junto as peças, né? Como é que eu faço essa cola, essa sinergia. Que é o princípio da inovação, né? Que é o princípio da inovação. A gente observar alguma coisa, a gente aprender com aquilo que a gente observa e a gente encontrar novas soluções, novas ideias para isso. E aplicar. Porque às vezes a gente fica só pensando. Pensa. Eu já vi muita gente que chegou para mim com um monte de ideias. Tem uma ideia que vale milhões, né? Eu sempre brinco, né? Ideia sem execução é alucinação. Falo que né? É masturbação. Né? Então é assim, a gente pode alucinar, mas aí traz uma garrafa de vinho. Né? Agora, para isso virar um produto, uma coisa, você precisa pôr a mão na massa. E às vezes não é tão fácil. Né? Não, e aí você corre riscos, e aí você se põe à prova, e aí entra um outro tipo de processo. Perfeito, é isso mesmo. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre inovação. Guga, como é que você vê esse momento? O Brasil está sendo forçado a inovar, como o mundo inteiro, né? Não vamos falar só o Brasil. Mas eu acho que a gente já vinha falando há muito tempo sobre a importância de inovar, mesmo nos processos, nos conselhos administrativos. Já se falava em inovação, já se falava em uma mudança, uma transformação digital, mas foi muita gente pega de calça curta. E a gente não está falando só de empresário pequeno, não. Teve que se virar nos 30. A gente está falando também de muitas empresas grandes que apostavam que teriam muito tempo para fazer essas mudanças e se preparar para um mundo novo. Como é que você vê isso agora? A gente está numa mudança grande, porque acontece o seguinte. Se você pegar lá no século XX, o século XX começou quando? Em 1901? Não, ele começou em 1918, depois da Primeira Guerra Mundial. Que a Primeira Guerra Mundial foi uma ruptura que fez com que todo mundo falasse, olha, agora começa a Revolução Industrial. Agora eu tenho que fazer a Revolução Industrial por causa da guerra. Primeira, Segunda Guerra, começou a entregar produtos para o mundo inteiro, aquela coisa aconteceu, foi a Revolução. Antes de 1918, a agricultura, igualzinho a 1800, não mudou nada. Se você vier para cá, século XX, mesma história. Em 2001, começou o século XXI, mudou alguma coisa? Não, totalmente século XX, Revolução Industrial. Aí veio o Covid, colocou todo mundo dentro de casa por 2 anos. Aí o que acontece? Minha empresa nunca vendeu online. Eu tinha 20 lojas na rua, quebrou. Né? Ninguém fica 2 anos, não tem como. Esperando. Quebrou. Com caixa bom para fazer. Então, aí você criou novos hábitos. Aí você ficou ali usando streaming, pedindo sua comida, né? Reformou sua casa, foi morar num sítio, na praia. E quando acaba a pandemia, esse hábito foi criado, como é que você vai para o cinema? Você vai chegar no cinema, tem que pagar estacionamento do carro, ficar numa cadeirinha apertada, a pipoca custa o preço do seu filé Chateaubriand que chega quentinho na tua casa, e você só vai ver 1 hora, 1h20.
e se acostumou a ver um seriado por 4 horas. Então, assim, mudou tudo. Então, eu gosto até de brincar, né? Não existe coisa mais século passado do que falar em transformação digital. Transformação digital é o começo do século. Então, eu estou me transformando digitalmente. Veio o Covid, agora ou você é digital ou você não sobrevive. A transformação digital, aqueles 3 anos que acelerou, você tem que fazer tão rápido, tão rápido, tão rápido, que se você não fizer, você não sobrevive. Então, ele está num mundo novo, completamente diferente do que era, né, 2 anos atrás. Entramos no século XXI. E o século XXI exige novas formas de administração, de risco, novos skills, novos aprendizados, 1 milhão de novos tipos de oportunidades diferentes, né? E o que você costumava fazer, que foi a administração que a gente aprendeu para gerenciar uma fábrica, não funciona mais. Perfeito. Inclusive, eu acho que a gente está num momento de muitas oportunidades, porque, como você citou, a partir do momento que novos hábitos são criados por uma obrigatoriedade de ficar em casa, eu tenho que consumir coisas diferentes, de um jeito diferente, tem aí um celeiro de possibilidades para que você encontre alguma coisa que é uma solução, algo que ninguém está fazendo, que ninguém enxergou, que é uma nova necessidade, você pode ser o número 1 naquilo, né? Então, eu acho que tem um momento que ele está fervilhando de possibilidades e de oportunidades para quem tem a cabeça ligada nisso. Vou te dar um exemplo bom. Eu estava agora no Web Summit, em Portugal, e estava conversando depois com os investidores de Portugal. Aqui no Brasil, o conceito de Dark Kitchen cresceu muito. Natural, porque você quer comida quentinha na sua casa que chegue rápido. Sim. Então, ao invés de eu fazer um restaurante, eu tenho um local que eu não preciso pagar tanto no aluguel, não preciso de funcionários, e coloco 20 marcas de restaurantes dentro dele que entregam como delivery. E eu conversando, explicando isso para os portugueses, eles, mas isso é muito... Isso não tem aqui, mas isso é muito... Que ideia maravilhosa! Não tem em Portugal Dark Kitchen. Né? E está começando lá o Glovo, o Uber Eats, está no começo também, mas acelerou muito por causa da pandemia, e o conceito da Kitchen não chegou em Portugal. Então você pode ter diferentes marcas lá dentro, etc. Então, quer dizer, a cara dos portugueses que eu estava conversando, assim, foi um negócio tipo, o cara queria sair correndo e fazer uma agora. Né? Que ele falou, a gente vai ter que correr para fazer o Dark Kitchen. Eu vi que eu saí da reunião e eles saíram com aquilo, tipo, nossa, a gente teve uma eureka moment, né? Né? Quer dizer, não é Portugal descobrindo o Brasil, agora, né? Eles falaram, nossa, e agora o negócio de ficar milionário. Exatamente. Aí foram várias, assim, eu dei assim, tantas opções quando você mostra tudo isso para eles que assim, saíram assim, abismados das possibilidades. Então, de novo, é tanta possibilidade, né, que você vê no mundo todo acontecendo e como que você conecta todos esses pontos, né, que é o que o John faz, é começar a conectar pontos e criar produto. Isso aí. Né? E é isso. Encontrar necessidades e demandas e criar produto. E é muito engraçado você entender o mercado, que é o que o Gui já falava lá atrás, que o mercado é vivo hoje, né? Sim. Então você tem que ser um cara multidisciplinar para resolver vários tipos de problema dentro de uma solução. Só que aí se você olha o cenário, quais foram os profissionais liberais que mais ganharam dinheiro na pandemia? Foi pessoas que pegaram o que era hobby e transformaram como ensinar a fazer as coisas dos hobbies. Então, vários exemplos que eu posso dar aqui, mas tinha uma mulher que cuidava de plantas, que ela ensinou como cuidar de plantas. Aí, na pandemia, essa mulher fez 12 milhões de reais vendendo o curso de como cuidar de plantas. Então, quando você começa a olhar esses hobbies também, que a pessoa começa a passar a não mais viver as coisas, mas ensinar aquelas coisas, é porque século XX, Revolução Industrial, as pessoas te ensinavam a apertar parafuso. Agora, como o mundo é multidisciplinar e é vivo, você tem que aprender muitas outras coisas novas que a faculdade não te ensina. E aí, os infoprodutos agora estão bombando, que é você vender o teu conhecimento em forma educacional para que você resolva um problema do mercado específico, a pessoa paga por isso, e você tem aquela escala absurda. Então você consegue pegar o Facebook, o Google, colocar dinheiro e ele impulsionar para milhões de pessoas, literalmente. Mas olha que engraçado, como o mundo deu uma inversão. Então Portugal descobriu o Brasil e agora a gente está exportando tecnologias. Por quê? Hoje, o mercado de infoprodutores na Europa, não é nem só Portugal, tá como foi no Brasil 2014 para 2015. Tá virgem ainda. Agora que as pessoas estão descobrindo que podem monetizar seus conhecimentos, suas paixões, seus hobbies. Então, olha só quanta oportunidade tem. Agora, sim, para as pessoas conseguirem surfar essa oportunidade, a primeira coisa que tem que fazer é desligar o que aprendeu durante toda uma vida e aprender que o mundo agora não existe mais. Vou aprender transformação digital.
Ou você entende que o mundo agora é híbrido, que existe offline, existe online como uma coisa só, como uma extensão do negócio, ou você vai ficar sempre questionando, falando que o problema é do governo, que é da política, Jogando que culpa em alguém, né? terceirizando a responsabilidade, e o teu concorrente, teu amigo, outra pessoa vai estar ganhando muito dinheiro. Sim. Eu tenho um sócio que na pessoa física, ano passado, fez 130 milhões de reais. Vendendo um curso de como operar na bolsa. Pessoa física? Pessoa pagando física. O imposto de 20? Não, pessoa física eu falo que é uma pessoa, Tá né? bom, Tipo, quase morri do coração. Juridicamente tá estruturado, mas foi uma pessoa com uma câmera Entendi. gravando conteúdo e vendendo curso. Entendi. Olha só, quem imaginaria que hoje uma pessoa de 27 anos conseguiria fazer 130 milhões com um webcam? Que pra mim é muito legal, mas também é um negócio transitório, na minha visão. Sim, claro. Assim, é um boom que todo mundo descobre o Brasil e daqui a pouco, se você não transforma isso e não muda isso, e não agrega produtos, agrega serviços, agrega outras coisas nesse modelo, é um modelo que vai tender a diminuir a demanda. Eu vejo assim. Eu não vou acreditar que vai acabar, porque você pega o... Acabar não. Que vai cair. Ele vai refinar. E se você pega, por exemplo, o mercado de EAD, o EAD tradicional, o mercado fatura 140 bi. No digital, antes da pandemia, a gente estava falando um volume de 20 bi. Ou seja, o digital ainda é um embrião comparado ao mercado de educação. Mas, eu sou dinossauro do digital. Eu entrei no digital, acho que eu fui uma das 3 primeiras mulheres que entrou no digital, hein? É verdade. Para fazer esse modelo de negócios aí, fui. E eu te falo que o digital, ele se transformou nos últimos anos, que a gente está falando de um período de 6 anos. A gente inovou muito nesse período. O jeito que a gente fazia negócio lá em 2013, 2014, tem nada a ver com o que a gente tem que fazer hoje em dia para conseguir ter resultados. Não estou dizendo que vai acabar, não, mas na minha visão, se você não mudar o modelo, ajustar, sofisticar e inovar nesse modelo também, daqui a pouco... É engraçado, porque desde que a gente fez um investimento no Hotmart lá atrás, no comecinho... A primeira investida do Hotmart. Vai um ano a gente ouve isso. Entendi. E vai para o IPO agora gigantesco. E aí a gente vai para a Europa, não existe. Ah, sim, tem mercados Então, virgens, o que acontece? Ele muda. Isso. As coisas mudam naturalmente. Só que enquanto a gente pensava, por exemplo... Não é questão do bom negócio. Você pensava... Quando você falava... O Hotmart cresceu com e-book. Sim. Vendendo e-book que não tem nem valor. A e-book deixou de ser... forte. Aí começou os cursos, e os cursos nas redes sociais começaram a crescer, porque era e-book em blog. Então isso que é importante entender, Então, quer dizer, o conceito com produção de conteúdo é o mesmo, que era e-book em blog. E depois você entrou vídeo em rede social. E aí depois os vídeos que vêm como um todo. Mentoria, então, consultoria, e aí daí você cria N derivados de tudo isso. O que vai acontecer? Os modelos vão se sofisticando e vão ficando cada vez mais próximos. Então, cara, nada impede que, cara, o Hotmart lá na frente tem um modelo preditivo de educação que... Cara, assim, eu vou ser agora adaptativo a você, E ele comece a te ofertar conteúdos específicos conforme a sua necessidade, E ele é o dono dessa inteligência artificial. E você está produzindo um conteúdo aqui que você nunca nem imaginou e, de repente, você vai ganhar alguns milhões. A diferença é que você tem poucas pessoas que ganham milhões, E em breve vai ter muitas pessoas. Porque se você faz aquele conteúdo bem feito, você vai deixar para essas inteligências que estão sendo criadas conectarem com as pessoas. Porque a dificuldade era essa. Num blog, acessava quantas pessoas que viam um blog, clicavam e baixavam um produto. Agora ele está literalmente em tempo real à sua disposição. Sim. Vocês estão falando, a gente está falando de transformação digital e eu penso, transformação digital, quando eu escuto hoje, para mim é a mesma coisa que a gente falava de globalização há poucos anos atrás. A globalização... Anos 2000. Isso, a globalização está para a transformação digital. Era o mesmo bicho de 7 cabeças, que ninguém sabia muito bem o que era a tal da globalização. A gente falava de globalização, as pessoas falavam, mas o que vai mudar? E a gente foi se adaptando e todo mundo foi entendendo quais eram as novas regras do jogo. E agora está acontecendo a mesma coisa com a transformação digital, a necessidade, a obrigatoriedade de digitalizar, com uma coisa muito interessante, que a gente já entendeu que os nossos negócios são globais, que os nossos referenciais são globais, ou seja, se eu não tenho nenhuma ideia aqui, eu posso olhar para o mercado europeu, eu posso olhar para o mercado nos Estados Unidos, eu posso olhar para o mercado, sei lá, na China, e eu posso ter ideias de negócios, ideias de produtos, que eu posso fazer algumas adaptações culturais e eu posso emplacar aquilo. E não tem nada a ver com copiar, né? Tem tudo a ver com eu começar a abrir os meus olhos para enxergar que nesse mundo global
digitalizar é uma coisa muito simples. Hoje a gente vende para brasileiro. Quando a gente fala de infoproduto, é para brasileiro. O infoprodutor americano vende para o mundo. Só isso é a diferença brutal. Então, se eu comparasse o infoprodutor que vendeu aqui 130 milhões, se ele tivesse nascido nos Estados Unidos, ele teria vendido uma centena de milhões, né, de dólares. É outra história, é outro nível. Então é assim, por quê? Porque a quantidade de pessoas que você pega em inglês é muito maior. Então, assim, o que precisa para o Brasil? Vou aprender inglês, vou falar direitinho. Vai demorar. Né? Provavelmente vai ter a tecnologia que em breve vai já traduzir, vai adaptar, vai ter tudo isso para que você possa fazer. Mas é óbvio, se você faz o produto em inglês, o impacto é completamente diferente. Sim. Você começa a falar com todo mundo, né? Todo mundo fala inglês, pelo menos compreende minimamente uma boa parcela. Eu tive um momento eureka, uma vez eu vi no Google, que eu estava pensando nos negócios. Eu falei, qual é a evolução que o mundo está indo para que eu consiga vender em escala, ter recorrência, uma margem alta, né? Tipo uma margem acima de 30%, que eu consiga automatizar os processos, que não dependa de mim. E aí eu entendi 3 pilares que vão se conectar agora, que ninguém está falando sobre isso. O Google lá atrás já fez isso, tá ainda no Conselho do Soma? Não, saiu, mas na época quando comprou a Nativosa, né? A NV. O que acontece? Imagina 3 mercados que não se conversam e que agora, mais do que nunca, é uma bomba atômica. Você pega startup, que em via de regra é o cara que sabe gerar valor, sabe resolver problema, mas tem aquela mentalidade de preciso de dinheiro de investidor porque eu sou quebrado e não consigo vender meu produto. Mas cria um negócio que tem um valor de mercado muito grande. Você pega o cara do digital, que ele foi doutrinado desde 2014 a usar gatilho mental para fazer venda. Então é o cara que desde o dia 1 é ROI lucrativo. Ele sabe pegar, literalmente, você pega... Tem muitos produtos que são farinhas, placebos, e os caras fazem dezenas de centenas de milhões. É impressionante. Que é uma pena, né? É uma pena. Não, mas a metodologia de venda funciona. Sim. Claro que uns usam pro bem e pro mal. Exatamente. E você tem o terceiro pilar que tá aparecendo agora, que é os influenciadores, que é os caras que manobram a audiência para onde eles querem. Então imagina você que tá ouvindo agora, pensar assim, como é que eu posso criar um produto de valor, usar o digital para fazer venda, e ter uma pessoa que seja a âncora, que seja o influenciador responsável por trazer a audiência de forma orgânica para o meu negócio. Se você começa a pensar isso agora, o que o mercado vai começar a falar daqui a 3, 4 anos, você está vendendo a tua empresa. Tipo, a Nativosa do Brasil foi a primeira, depois veio o pessoal do Jovem Nerd, que vendeu lá, acho que foi 40 milhões de dólares para a Magazine Luiza. Você vai ver muita... A própria Hotmart agora tem comprado muito Media for Equity, né? Pegando influenciadores que são muito grandes, que têm produtos lucrativos, e aí, como o valuation deles estão astronômico, estão trocando isso. Então, assim, cada vez essa movimentação vai ser muito mais comum. Mas quem está fazendo agora? 5 pessoas. Sim. Então, olha só a oportunidade dessa transformação digital que vai acontecer no mundo dos negócios, né? Ninguém tá vendo. Perfeito. Ou vendo ele, eu falei, nossa, isso aqui tem liga. Como você está vendo isso nas grandes empresas, né? Porque para as grandes empresas, transformação digital para eles é a palavra do momento. E eles têm um conceito de transformação digital diferente do cara que é um pequeno empresário, que está se adaptando. O pequeno empresário acha que transformação digital, ele tem um site, ele tem uma rede social, ele começar a gerar conteúdo na rede social e, eventualmente, fazer algum tipo de conteúdo patrocinado, pago e tudo mais. Para uma grande empresa, a gente está falando de uma coisa muito mais complexa, de você desenvolver canais novos, de você ter toda uma estrutura logística diferente para atender canais diferentes, unificação de canais, enfim. Como é que você está vendo isso e que ritmo está sendo imprimido aí dentro das empresas? Assim, cada caso um caso. Quando a gente pega as grandes empresas, o que a gente falava antes do Covid, 2 anos atrás, para hoje, mudou tudo. Então, a minha transformação digital eu estou fazendo. Ela vai acontecer no seu devido momento. De repente, isso acontecia em banco. Né? Então, banco, eu tenho agência. Não, eu vou diminuir minhas agências, vou mudar para o digital, de repente não podia abrir mais agência. E aí? Parou de funcionar? Não, funcionou. Foi forçado, foi doído, etc. Mas funcionou. Agora eles olharam e falaram, opa, peraí. Isso é muito mais lucrativo. É muito mais lucrativo porque eu estou carregando tudo isso. E aí, obviamente, que sempre pensa, por que eu não pensei nisso antes? Né? Na verdade, pensou, é que você não quis atuar. Né? Então, a gente ouve muito em grandes empresas situações do tipo, se todo mundo fosse trabalhar em casa, isso era impossível. Isso nunca ia funcionar. Veio o Covid e em uma semana estava todo mundo trabalhando em casa e funcionou. Falou, mas por que funcionou? Mas se nunca ia funcionar?
Né? Então, você está quebrando paradigmas antes que eram praticamente impossíveis. E para você ter uma ideia, quando você pega, por exemplo, uma planta de uma fábrica, né, ela foi feita por quê? Porque você tinha um motor a vapor, então esse motor a vapor ficava no meio, né, e aí você tinha os canos que iam passando para as máquinas funcionavam. Então, um grande motor a vapor e um monte de máquina que funcionava com isso. Depois veio o motor elétrico. Então, não precisava mais desse tipo de planta, que eu tinha um motor principal com os canos que vinham. Mas continuou tudo igual. Teve que mudar a geração para que você começasse a fazer plantas fabris completamente diferentes. Né? Porque o cara fala, não, é assim que faz fábrica, então é assim que eu vou continuar fazendo fábrica. Ah, mas não tem mais aquele motor. Não, é assim que faz fábrica. Né? Ou seja, a trava está na cabeça do empresário. Está na cabeça da pessoa. Se você não abre a sua mente para pensar, não, isso é possível. Enquanto você não acredita que é possível, você não vai fazer nada para tornar aquilo possível. Né? Não, é impossível, eu já não vou nem tentar, não vou nem testar, deixa lá, que eu não vou nem gastar minha energia. Muda a geração, o cara vem com a trava destravada, né? Vem diferente com a mente faz. E o cara então, faz acontecer. A gente vai ver agora muita coisa mudar. A partir do ano que vem vai ser completamente diferente. Assim, porque muitas empresas estão sofrendo mesmo e estão tendo que diminuir, estão tendo que mudar. Então, assim, o que a gente conhecia de transformação digital, do que se falava, do que se ouvia em palestras, etc., mudou tudo. Agora é completamente diferente, até porque muitos morreram. Verdade. Né? Ou muitos estão em situações complicadas hoje por causa da pandemia, porque não tinha o seu canal digital. Né? Então, acho do Grupo Soma até interessante. Né? O Grupo Soma adquiriu a Hering. Então, como uma empresa de 200 e poucas lojas adquiriu uma empresa de 700 e poucas lojas. Né? Né? E lembrando que o Grupo Soma fez o IPO no meio da pandemia. Ou seja, né? Um momento mais desafiador. Então, quando todo mundo falou, pô, e agora, vou fechar, ele falou, não, eu vou acelerar. Por quê? Porque ele vendia muito bem no comércio eletrônico, porque ele tinha suas influenciadoras, né, depois, por exemplo, adquiriu Nativosa e etc, e vendia no Instagram. A Farm, quando fazia uma live, vendia 2 milhões de reais numa live. Né? E quando você pega a Hering, é um sistema de franquia, onde os franqueados têm lojas físicas. Né? E você não investiu no online porque era um conflito com a franquia. Sim. Então, se eu tenho franquia, se você fizer online, você está me canibalizando, então não pode. Né? Então vinha. Aí quando fechou tudo, o que aconteceu? Imagina o prejuízo, né, de 700 lojas paradas por alguns meses, né, anos ou etc. E o tempo para desenvolver soluções para isso, mesmo com dinheiro no bolso, né? E aí, uma assim, empresa jovem que acabou de fazer um IPO adquire uma empresa 3 vezes maior em número de lojas e etc. Então, é assim, isso é um bom exemplo. Igual isso aconteceu muito, que a gente não sabe. Sim. Mas no mundo empresarial de uma maneira geral. Então, a gente sai da pandemia com um mundo completamente diferente. E eu sempre falo sobre isso, essa importância da gente ter essa visão mais global, porque nos momentos que está todo mundo indo muito bem, está tudo muito mais difícil. A gente acha que está muito mais fácil. Na nossa mente como empresários, não, está tudo bem, a economia está bem, está todo mundo ganhando dinheiro, todas as empresas estão crescendo. Parece que está mais fácil o jogo, porque eu não estou enxergando as dificuldades. Mas, na verdade, está mais difícil. Se todo mundo tem todas as premissas para ir bem, eu preciso ser muito mais gênio, muito mais inovador, disruptivo para conseguir fazer alguma coisa que realmente tenha relevância. Quando está todo mundo em dificuldade, se eu tenho um mínimo de previsibilidade, um mínimo de organização, se eu tenho um pouco de caixa guardado, eu posso comprar, eu posso fundir, eu posso acelerar meu crescimento de um jeito que os outros vão ficar ali na sua dificuldade e eu posso ir adiante, né? Essa visão dos cenários, conseguir enxergar esses cenários para navegar. No momento que está todo mundo em baixa, eu estou em alta. No momento que está todo mundo em alta, eu estou mais em alta ainda, porque quando estava em baixa, eu me preparei para isso. Agora você vai vender para o mundo. Logo, você compete com o mundo. Então, o competidor, se você for pegar um competidor americano, dependendo do mercado, ele é muito mais forte que você. Se você pegar um chinês, ele compete com outros tipos de armas, daquelas que você nem conhece. Então, basicamente... Literalmente. É basicamente como vai começar a coisa daqui para frente. Sim. E aí, vamos lá, vamos pensar de uma forma um pouco prática, né? A gente está falando de muitas ideias legais, mas uma empresa que sobreviveu à pandemia, que cresceu um pouquinho, está retomando seu crescimento, o que você diria nesse momento que seriam algumas premissas importantes para o cara ter um boom de crescimento nos próximos anos, aproveitando esse momento de ondas de oportunidade? Bom, a gente tem que ver, cada segmento, de novo, é um caso, mas assim, de cara o seu canal digital é quantos % da sua venda? Né? Então, assim, independente de qualquer coisa, independente do ramo, se é um varejista, quanto vende seu canal digital? Né? Ele tem que ser o mais forte, de longe.
Se ele não é o mais forte de longe, então você pode encarar isso de duas formas, como um problema ou oportunidade. Então olha o quanto você pode crescer, né, dado que você fatura X milhões aqui e o seu canal está pequenininho aqui. Né? Então o teu canal tem que estar aqui em cima. Então você tem que crescer o seu canal digital. Independente do ramo de negócio, independente do segmento, qualquer segmento. Então esse é um ponto importante. O segundo ponto é o seguinte, a gente está caminhando para a morte do intermediário. Então, se você é um intermediário ou se o seu produto tem muitos intermediários até chegar no consumidor final, a tendência é que os intermediários deixem de existir. Né? Então, os novos modelos de negócios matam o intermediário. Né? Então, você vai ter ou fugir, mudar de mercado, ou o seu mercado tem que matar o intermediário. Porque senão o seu produto vai ficar caro. Ah, não, mas eu conheço, não posso, porque tem uma lei. Essa lei não tem na China, essa lei não tem nos Estados Unidos, essa lei não tem no seu competidor. Você então, não consegue ser competitivo se você não gerenciar o canal, né? Você tem que eliminar o seu intermediário. Sim. Né? O terceiro, que é o seguinte, você tem que eliminar também todo o trabalho repetitivo. Né? Você vai ter que ter cada vez pessoas mais inteligentes e menos pessoas na sua empresa. Então, você tem que eliminar o trabalho repetitivo. Não dá para alguém ficar aqui e passar a manhã inteira respondendo e-mail. Né? Você tem que eliminar esse trabalho repetitivo. E você tem que aprender a trabalhar com dados. Né? Então, mas eu não sou um programador. Não. Você, como negócio, tem que aprender como os dados para negócio. O cara que programa, como é que ele programa o dado. O cara do marketing, como é que ele usa o dado. Você vai ter que ser uma pessoa de dados. Então, isso assim, assim, dando uma pincelada rápida, você não tem como escapar de tudo isso. O que você pensa disso, John? Não, você agregaria alguma coisa? Ele foi perfeito. Ele tava falando, tava lembrando do meu filho. Meu filho tem 6 meses. O que o Theo faz quando pega meu celular? Passa o dedo. Então, assim, um outro chip que, para essa nova economia, é entender que o aprendizado agora é lifelong learning. Não existe mais você aprende e agora está reciclado para os próximos 20 anos. Sim. É impossível. Então, agora, todos os dias tem que aprender sobre tudo um pouco para que você consiga se manter competitivo, né? Então, achei essa questão do aprendizado agora é infinito. Então, não vai voltar mais. Análise de dados, você vai ter que predizer. Você vai ter que fazer base. Você tem que ter um volume de medição. Então, assim, é sempre agora constantemente aprendendo. E essa geração que já está nascendo, onde o chip da doutrina não existe, então imagina como você vai competir daqui a pouco com essas pessoas criando suas empresas. Exato. Então, assim, vai arrebentar, né? Eu fui em Harvard, né? Fui assistir uma aula, fui convidada. Eu participei de um evento que era dentro de Harvard só para os alunos, tal, o pessoal, presidente do Harvard Club aqui do Brasil, foi uma premiação e eu participei lá do evento. E aí eu tive a oportunidade de assistir uma aula de um professor, que era inclusive sobre investimentos em startups e tal, e eu fiquei vidrada, parecia uma criança na Disney. Mas eu fiquei assistindo e pensando assim, falei, gente, olha só como essas pessoas pensam diferente. Porque aqui no Brasil, como é que é uma aula tradicional, uma boa faculdade? O professor vai lá, ele explica tudo, os alunos ficam calados, bem caladinhos, prestando muita atenção no que o professor está falando. Depois os alunos fazem perguntas e o professor responde todas as perguntas dos alunos. Em Harvard, é o contrário. Os caras... Primeiro o professor apresenta alguns slides, traz algumas premissas. Depois o professor faz perguntas e os alunos respondem as perguntas. Não são perguntas triviais. Ele traz casos, situações específicas de investimentos e situações em que você tem que fazer uma escolha, usar as premissas. Os caras fazem as contas de cabeça. Os caras fazem a conta e falam, eu investiria nessa daqui por tanto tempo, nessa condição. Por quê? Porque eles são treinados a dar respostas, né? É uma virada de chave sobre a educação. Eu sou o cara que responde as perguntas, eu sou inteligente. É assim que a gente enxergou na escola a todo tempo. E hoje em dia, o cara inteligente é o cara que sabe fazer perguntas. É o cara que sabe ensinar as pessoas a pensar. E isso vale para os nossos colaboradores dentro da nossa empresa, mas vai para a gente mesmo. Quando você está falando em lifelong learning, eu estou falando de eu aprender a descobrir o que eu não sei. O que são as próximas coisas que eu vou ter que saber, que eu ainda não sei, que ninguém nem sabe que eu preciso saber, mas eu já tenho que começar a me desenvolver, a me preparar. E eu achei perfeito as colocações, porque muita gente está achando que pode ir em ritmo lento. E eu tenho falado sobre a importância de acelerar o crescimento dos negócios. Como é que é o processo de crescimento natural? A gente vai ganhando dinheirinho, a gente vai salvando um pouquinho ali do lucro e vai colocando a nossa empresa de novo e a gente vai fazendo um crescimento orgânico. Mas ele é um crescimento longo, demorado, uma coisa que você não tem garantias. Aí vem um problema na economia, se afunda de novo, começa do zero de novo. E assim a gente aprendeu a construir negócios.
E diante desse cenário que a gente está conversando aqui agora, a ideia é ou eu saio na frente, ou eu cresço rápido, ou eu encontro brechas e ondas de oportunidades para crescer, ou então eu tô fora. Alguém vai me jogar para fora sem eu nem perceber daqui a pouco. É o que eu vejo, o que eu falo por aí. Como é que vocês pensam sobre isso? E aí eu queria que vocês trouxessem no contexto da inovação. Por favor. A história é assim, né? Na época, tipo, as vacas não estavam tão gordas, estavam funcionando bem. A minha esposa, vocês dois conhecem ela é muito tradicional, a família toda fazendeira, supermercado, super conservadora. E assim, basicamente os investimentos que a gente fez na nossa vida foi comprar terra, né? Terra, prédio, construir casa para vender, etc. E aí, na questão do Bitcoin, aquilo que eu tava falando, tipo, eu não sei explicar o porquê da tecnologia funciona, mas quando eu ouço meus amigos falar, vai lá e compra, eu vou lá e compro. Aí cheguei pra cara e falei assim, ó, vai, pega agora R$1 milhão e coloca em Bitcoin, que você vai ver que daqui a 2 anos isso aqui vai estar valendo uns 10 milhões e melhor investimento da vida e tal. Aí ela, vamos amor. Aí já tinha um paralelo, você conheceu o japonês que a gente fez investimento no mercado imobiliário, a gente já tinha tomado um toco, que a gente colocou também... Quase que eu entrei também, assim, eu passei... Eu cheguei a mandar um e-mail falando, eu vou investir também. Agora que vai ser uma DR de coisas furadas que aconteceram na vida, né? E aí já tinha tomado um toco de uns 700 mil do mercado imobiliário, de um picareta lá, que a gente não sabia mais, enfim. E aí, beleza, pegamos, agora o Bitcoin vai dar certo. Como os amigos falam que vai dar certo, colocamos o dinheiro no Bitcoin. Tava quase R$40 mil. Um Bitcoin, né? Eu sei que 2 dias depois foi pra R$12 mil. Foi, o John falou pra mim, Carol, investe, que você vai ganhar dinheiro. 2 dias depois eu falei, John, Carol, tô desesperada, Carol tá quase morrendo aqui, me matando. Falei, eu espero, então devia ter comprado, né? Hora que cai. Não, mas eu falei pra ela, compra mais. Ela, não. E, assim, era pra eu ter ganhado muito dinheiro com o Bitcoin, mas é o que aconteceu. Dessa queda que ela ficou meia despirocada. É um nome bom, né? Despirocada. E também a gente começou eu tenho um time de desenvolvedores que são europeus que eu pago com Bitcoin. Então eu nunca consegui fazer um volume muito grande, que o meu volume em pagar em Bitcoin era muito grande, porque o volume era pequeno, né? O valor do Bitcoin era pequeno. Então, assim, acaba que teve uma época que eu queimei quase todos os Bitcoins. Aí teve um amigo também que chegou assim, quero fazer um evento, e o Bitcoin tava R$12 mil, que tava naquela já ferrado. E ele falou, Joe, você é o único cara que eu conheço que tem Bitcoin, eu preciso pagar não sei quantos palestrantes pra trazer pra cá. Até Aaron Ross, na época, a primeira vez que ele veio pro Brasil, eu que paguei em Bitcoin. E me ferrei, porque depois o Bitcoin lógico, no voltou. dia seguinte o negócio triplica, é um bom jeito de receber. Aí o que aconteceu comigo? Comprei na alta... Quer dizer... E pagou na baixa. Paguei na baixa, e aí quando eu desovei meus Bitcoin, o negócio voltou a crescer. Eu falei, não acredito. Aí sabe o que foi uma sorte? Aí eu coloquei um valor numa corretora e eu esqueci aquele dinheiro lá. E aí eu tinha dado uma ordem. E aí esses dias, tipo assim, nem lembrava. No dia da sua live da Wibix. Aí eu falei, vou comprar uns Wibix aqui só pra ter no portfólio. Aí entrei na corretora e falei, nossa, quanto dinheiro é esse que eu tenho aqui? Eu não sabia. Ó, achei os Bitcoin lá que eu nem lembrava. Não, você vê que a pessoa ela tá prosperando na vida quando ela tem um bom dinheiro guardado e ela nem sabia. Porque a gente não rendia nada. A pessoa normal lá abre a carteira e fala, putz, R$100 aqui na minha carteira, eu tô feliz. O cara olha e fala, tem uns milhõezinhos ali que eu nem sabia que eu falei. Não, os Bitcoinzinhos ali que deu pra brincar. Aparece. Aparece do nada. Tem. Mas foi engraçado. Bom, eu sei que vocês têm feito alguns projetos juntos sobre inovação, falado com o pessoal a respeito disso. E eu sei que vocês até explodem a mente das pessoas, trazendo algumas ideias bem futurísticas de inovação, de perspectivas. A gente falou de algumas coisas básicas, triviais, que é o primeiro passo. E depois, o que vai acontecer? A gente está aí prestes a ter a realidade virtual, ao acesso de todas as empresas, daqui a pouco a gente vai ter isso. A gente tem um mundo novo virtual que está sendo construído e que daqui a pouco a gente vai ter condições de ter acesso a ele. E aí, o que vai acontecer? O que a gente pode esperar? E o Meta, seu Guga? Diga aí. Tem algumas coisas que estão vindo aqui que muda tudo. Eu acho que primeiro é metaverso. O próprio Meta é tão forte que o Facebook mudou de nome. Sim. Então, só que o metaverso na China está infinitamente na frente, né? Inclusive a moeda chinesa, uma das bases é para dominar o metaverso. Então, peraí, deixa eu só tem fazer muita uma coisa intervenção aqui para explicar. O Facebook está mudando de nome, inclusive, apostando numa nova tecnologia, numa nova ideia de modelo de negócios, e ele está saindo na frente porque ele tem uma base de usuários muito grande, ele consegue popularizar alguma coisa que muita gente nem sabe que existe. Só que não é que o Facebook inventou isso, ele está surfando numa onda de oportunidades. Vai lá, continua.
Tá, quando a gente vai falar de metaverso, você tem que entender algumas coisas. Tá? Então, aquele universo virtual. Então, se eu tenho um game e um game cria uma comunidade e está todo mundo jogando online, aquilo virou uma comunidade e aquilo tem valor. Então, eu pego o League of Legends, por exemplo, aquilo tem valor. Eu pego o Free Fire, aquilo tem valor. Tanto é que na pandemia você teve show dentro do Free Fire. Né? Então, as pessoas fazendo show. E isso é tão importante que você vê o próprio modelo de negócio de muitos dos jogos, que é o quê? Você compra roupa. Você compra o skin, a tua representação digital. Então isso já te mostra um pouco quando eu estou criando um metaverso onde eu compro roupa, onde eu compro, né, acesso, onde eu conheço pessoas dentro do mundo virtual, que é um game. Só que quando eu extrapolo isso, eu começo a entrar, por exemplo, no que a gente chama de Digital Twin. Digital Twin é quando eu faço a replicação digital daquele mundo real, onde eu acesso ela através de algumas coisas. Então, por exemplo, Pokémon GO. Você vem com o teu celular, está buscando o Pokémon GO, que ele está aqui. O Pokémon GO está nessa localização e eu preciso vir até essa localização para pegar o Pokémon GO, usando o celular, né, com AR, né, Augmented Reality. Então, eu vi ele ali e pego. O que está acontecendo agora é que os devices estão ficando prontos. Então, o Facebook está fazendo seu óculosinho, já lançou seu Ray-Ban lá, que já conecta com o mundo digital, e agora, né, com a lente ele faz o AR. Então o que significa? Significa que eu posso jogar xadrez, a gente pode jogar xadrez, jogar banco imobiliário nós três juntos. A gente coloca o óculos, o banco imobiliário aparece aqui. Né? Então a gente começa a ter uma interação. Só que a gente pode chamar o Christian para jogar ali. Só que o Christian vai estar lá nos Estados Unidos. E ele vai sentar aqui, a gente vai ver o Christian e ele vai jogar com a gente. Então, eu tô, dentro desse Digital Twin, eu estou trazendo as pessoas interagindo no mundo físico com o virtual. E eu tenho o virtual mesmo, onde você coloca um óculos e você faz uma imersão como um todo. A união de tudo isso, onde o game aplica, vem para fora, onde as coisas começam a se interrelacionar, a gente começa a entrar no metaverso. Então é mais ou menos assim, no supermercado, e quando você olha, você vê o preço das coisas, o que tem cupom, você vê o caminho, você vê as calorias, né? E você... Tudo ali nos seus olhos. Você ainda vou lá e chamo o John, não é esse arroz que você pediu para eu comprar? Compra esse arroz que esse é o bom. O John entra e sai e vai embora. Então, estamos falando aí do metaverso. Então, o metaverso está crescendo muito rápido. Moedas digitais. Moedas digitais não é só Bitcoin. A gente está falando das moedas dos bancos centrais, né, e toda essa tecnologia por trás de tudo isso. Então, isso vai unificar o mundo e vai mudar por completo. A moeda do metaverso são as moedas digitais. Então, ali você já vê outro avanço muito grande vindo em cima de tudo isso. Depois, energia. Energia também. Então, eu sou advisor de uma empresa que chama NDB.Technology, que faz uma bateria que dura 30 mil anos. Vai começar agora o rollout dessa bateria. Ela serve desde microscópica até para alimentar uma cidade inteira. Daqui a pouco ela vai estar aqui no meu iPhone. Em 10 anos, em um período de 10 anos, você vai começar a ver a energia deixando de ser problema. Eu vou te falar que vai ficar muito bom quando meu iPhone tiver bateria que dura que não acaba. Então, você muda muito, até a geopolítica muda com essa questão de energia, né? Até porque o teu poder computacional ele aumenta muito. Né? Porque um dos limitadores do poder computacional também é energia. Né? Por que você não sai minerando Bitcoin à toa? Porque você vai gastar muito dinheiro com energia. Sim. Então, você vê que a coisa muda de figura. Comida. Comida agora é clean meat. No clean meat você tem a carne que vem, literalmente, você pega uma célula do sangue de um boi, de uma galinha e faz a carne, né? Então 100% dela. Você tem a vegetal, onde você pega só um pedacinho do sangue que dá o gosto do sangue e a cor e coloca no hambúrguer vegetal. Então você tem toda a linha de vegetal e a linha de fermentado, que você pode fazer leite, coisas do gênero. Até 2035, mais de 60% do que você come vai ser desse tipo de tecnologia. Então já muda por completo o que a gente conhece espaço, ali em cima de tudo isso. Eu fico feliz, porque eu já não como carne há muito tempo. Então... Mas e agora? Você come? Por exemplo, olha, no limite, não, vou ser sincera, carne? comeria. Mas o que acontece quando você tira a carne da alimentação? Você se desacostuma com o gosto. Então, por exemplo, o hambúrguer do futuro, eu acho incrível, mas eu não tenho vontade de comer carne. Sabe? Assim, Carol, eu comprei outro dia, antes da pandemia, eu dei uma surtada. Falei, vou colocar tudo na minha casa, sei lá se eu vou poder sair. Eu comprei aquele tanto de coisa vegana, aqueles hambúrgueres. Perdeu tudo. Porque eu não tenho vontade de comer aquilo. É mudança aqui, ó. Né? Você muda aqui. Então, eu não vou mais na geladeira procurar carne para fazer as minhas coisas. Quando eu vejo a carne lá, às vezes, lá em casa o pessoal compra carne e tal. Eu vejo aquela carne com sangue lá, eu até posso preparar a carne, tudo bem, se tiver lá alguém me pedir para fazer.
mas eu já não tenho uma relação tão amigável com ela quando eu comia. Então. É por isso que eu chamo a Calaça, vamos um churrasquinho aqui em casa. Ela fala, não, de hoje não, obrigado. Não, mas eu Mas sempre você falou que sou você faz... Agora Você eu faz entendi. Não, eu sou uma... Não, mas o John sabe fazer uma beterraba que ela sai sangrando Eu não posso ser vegetariana, eu como sai peixe. sangrando da Não, churrasqueira. eu como peixe, porque eu não como nada dessas coisas. Eu não como beterraba, eu não como pepino. Nossa. Então, peixe também, Peixe limite. também. Aí, ó, que legal. Aí eu comeria, eu adoraria. Foie gras. inclusive. Foie gras Tem gente que não passa come. longe da minha Tem vida. gente que não Nunca gosta de foie gras pelo Nossa. formato porque que você ele tem faz. que enfiar a comida É. dela abaixo do ganso pra Mas tirar... aquele Não, sushizinho. aquele negócio não presta. Com aquele sal, aquele atum, Não, isso é frescura no de fim, gente que não tem coração. com aquele foie gras em cima, aquele molho. Nossa, sai daqui e já é rodízio. Não, eu vou em todas as vezes que me convidar. Tô brincando. Eu como pão com alho, queijinho, Opa. eu como cenourinha. Pode achar que eu vou. O vinho é bom, o vinho é bom. É bom, o vinho também. Mas então, desculpa, eu te interrompi aqui. Não, e outra, e globalização. Né? Agora, assim, quando você vê o mundo em blockchain também, quando você fala dos DAOs, quer dizer, você monta uma empresa, essa empresa está em todo lugar. Né? E você conecta com a regulamentação específica de onde você está. Até porque é natural. Pensa o seguinte, desde que eu nasci que o real vai chegar lá, ou o cruzeiro, né? Não importa. Não chega, a gente sempre tem, puta, agora atrasou mais 5 anos, etc. Cara, de novo, o empreendedor brasileiro, cara, ele fica. Não adianta, a coisa vai ficar cada vez mais global. Então, se você ganhou o seu dinheiro, se ele está em um formato global, você se protege de governos, né, de uma maneira geral também, isso é uma grande tendência. Tem escolhas. Né? Você né? tem escolha para ficar onde está mais seguro, onde é mais correto, onde você consegue realmente ter o melhor benefício, né, para aquele seu objetivo. Porque você vai competir com empresas globais. Você, às vezes, o John pode fazer um infoproduto, esse infoproduto também vai competir com empresas globais, com infoprodutores globais. Você é uma empresa de tecnologia, também vai competir com globais. Se você é um varejista, também vai competir com globais. Então, a globalização acaba ficando cada vez mais forte. Ah, eu não gosto de globalização, pode não gostar. Pode fazer o que você quiser. Ela toca, porque Não, ela não, já chegou e veio Não, pra cá. gostando ou não, é aquela história. Puta, eu ando a cavalo, saiu o carro. Sim. Entendeu? Não vou andar de carro nunca. Você pode brigar e talvez você não ande nunca mesmo. Sim. Né? Mas o cavalo vai deixar de ser meio de transporte. Entendeu? Não tem jeito. Então, dentro da globalização tem um monte de coisa acontecendo, né, que está unindo as pessoas, está unindo os países e até mesmo a velocidade. Pega um avião supersônico, que é o Boom. O Boom agora, cara, ele vai entrar, acho que é na United Airlines, já encomendou os aviões lá dentro. Você multiplicou por 3 a corrida, né? A velocidade que você chega de um lugar para o outro. Então, você vai chegar daqui em Nova York em 3 horas. Pois é, a gente tá num mundo veloz, né? Né? Voltamos naquela premissa, né? Tudo vai acontecer muito rápido. Ou você se adapta e Você já pode trabalhar em qualquer lugar do mundo com Work Everywhere. Quem Né? diria Então, isso? que veio junto com a pandemia. Então, esses hábitos todos novos, com tudo isso que está acontecendo, aí eu podia ficar até amanhã contando que coisa é muito nova. bom, né? Inclusive, esse papo tá longo porque tá muito bom, né? Né? Você vai poder fazer, bom, primeiro derivar o que eu vou querer daqui para frente, para onde minha empresa vai, o que eu vou fazer, etc. Mas é isso, assim, tá caindo essas barreiras institucionais, tá caindo uma série de barreiras que a gente tinha no passado. Muito bom. E duas coisas que vocês falaram, que acho que é a mesma palavra que vocês usaram, quando a gente for olhar a viabilidade disso, é a velocidade. Imagina o 5G viabilizando tudo isso, né? Porque assim, parece uma coisa futurista, tipo, a pessoa que tá lá, sei lá, no Acre, na Bahia, não funciona. Agora não, agora eu tô vendo a homologação, a competição para fazer o leilão do 5G aqui. Entrou 5G, velocidade, tudo se conecta muito fácil. Sim. Então, uma coisa que parece que é utópica, né? Tipo, é um Black Mirror. Tipo, eu assistia isso em 2017, 2018. Sim. Agora não, agora tudo vai ser muito rápido. Exato. E a velocidade do processamento de dados para tudo que está conectado vai ser incrível. Então, o Guga já me pirava com as coisas. Por conta dele, eu fui lá nos Estados Unidos, cuspi lá no 23andMe, né? Fiz o meu mapeamento genético e eu vi que eu estou acabado. Mas tá tudo certo. Agora... Não tá tudo certo, tem que corrigir tudo. Não, tá tudo certo, agora eu tenho consciência. Agora eu sei o que eu preciso mudar. Agora mudar é outra história, né? Mas, e assim, como tá tudo conectado rápido, a velocidade, tudo que você usa também vai estar conectado. Então, outros modelos de negócio vão aparecer que ninguém nunca imaginou. Então, o Guga tem os Minority Report dele, que ele usa umas roupas de grafeno que conecta com o celular,
que pega o sangue dele com o suor e mapeia. É doido. Mas assim, são coisas que ninguém tá falando aí. Agora imagina quando chega uma empresa dessa com linha de produção de esquina, como é que uma reserva vai competir se não tá olhando para esse mercado, onde tá tudo conectado, né? É muito legal isso, porque no fim das contas, de tudo que a gente conversou de mais legal aqui, a gente volta para o mesmo ponto, que é um ponto simples. Se o empresário não toma consciência que a velocidade do negócio dele está na visão dele, ele tem que acelerar isso, ele precisa aprender mais, ele precisa ficar de olho no que vai acontecer no futuro, porque o futuro já chegou. Né? Se ele não está se movimentando e trazendo o futuro para dentro do negócio dele, ele está ficando para trás. E a trava do nosso negócio é a nossa visão, é o nosso conhecimento, é o nosso entendimento. É a travinha que o Guga falou ali, eu não consigo destravar para pensar num mundo virtual. Tem noção? Eu fiquei aqui ouvindo o Guga falar e pensando, gente, a gente já vive num mundo à parte. Imagina quando a gente estiver vivendo em mundos virtuais. Quanto tempo a gente vai passar nisso? Imagina esse teu celular ao seu redor. Exato. Né? Você está envolto em mundos, você vai viver em mundos paralelos, literalmente. O seu cliente, se hoje ele não dá atenção para você, quando está todo mundo olhando o mesmo aplicativo, o mesmo lugar, imagina quando ele viver num mundo paralelo e ele define o que ele vê no mundo dele, o que ele tem acesso no mundo dele, o que ele consome no mundo dele. Como a gente precisa aprimorar a nossa perspectiva, nosso ponto de vista. E quando uma empresa do nível do Facebook muda o nome, falando, vou investir tudo nisso. Exato. Quando vem a Microsoft, fala, eu vou ser dona do metaverso B2B. Né? Quando vem a China já correndo por trás, sem contar nada para ninguém em cima de tudo isso, é muito rápido que essa internet nova vai. Agora sim vai ter a Web 3.0, né? Porque então, você fala, tudo é Web 3.0, né? E agora você vai ver o que realmente conectar tudo. E se você não está nem ligado no processo de mudança de comportamento offline, nas premissas, você está lá correndo atrás ainda do comportamento do consumidor que mudou no offline por causa da pandemia, e está acontecendo um mundo virtual que está sendo construído ali, e que se você aqui não se adaptou, quando chegar lá, então você vai achar que você está no mundo à parte. Você imagina que agora você vai jogar o War, puta, mas a hora que os aviões vão vir jogando bomba, indo, invadindo, e cada um no lugar do mundo. Mas todo mundo junto na mesa. Vai ser muito legal. Né? E vai ter muito o John vai estar lá, eu vou estar aqui, você vai estar ali do outro lado, outro vai estar na China. Mas, chegou a hora do War, é a hora do War. Né? Chegou a hora do Banco Imobiliário, é a hora do Banco Imobiliário. Chegou a hora do sei lá o que vão inventar, é o que vai ter. Ou eu sou uma empresa muito atrativa, que causa motivos para o cliente chegar perto de mim, ou então eu vou ter bloqueios. Eu não entro no mundo dele, simplesmente isso. Não quero ver essa marca, não estou afim de me conectar com isso aqui. O cara vai dar delete em você completamente. E até engraçado, você estava falando isso, eu lembrei agora. Eu coloquei na minha agenda e eu estava revoltado, porque eu não vou conseguir ir para a final. Mas sábado agora é o final do League of Legends, né? Ok, abertura LOL, 9 da manhã. E eu não vou conseguir assistir presencialmente. E eles já estão criando um metaverso, já tem uns 4 anos, que afinal eles usam realidade aumentada, virtual. Tipo, aparece dragão no meio do evento, do estádio. As pessoas ficam em estado apoteótica, hipnotizadas com aquilo, né? Agora, imagina quando um evento específico que acontece uma vez por ano for a realidade do seu dia a dia. É incrível. Porque, assim, eu fico assistindo as finais do LoL pela introdução, a abertura, que é mágico a abertura deles. E toda vez que eu assisto, toda vez eu me arrepio e falo, cara, olha o mundo que a gente tá vivendo. Olha o mundo que a gente tá começando a ver. Aí você olha, vai ver o final de um jogo de futebol aqui, você fala, meu... Que porcaria. Aí você olha 2 pontos, vai falar, meu, ou isso aqui atrasou, ou olha a oportunidade de você transformar a final de um jogo de futebol num negócio fantástico. Olha como os clubes não chegaram a explorar o começo do começo. Então, quando vem um clube e fala, putz, eu tô mal das pernas, eu dou risada. Eu falo, você não sabe nada. Você não sabe o que vem por você aí. Literalmente, não, você não está explorando, você está olhando, você está no século passado, né, preso no século passado, olhando modelos do século passado e não está engajando, e você não está criando público, né, por esse novo modelo, né? E aí tende a perder. Gente, obrigada demais. Eu ficaria aqui até amanhã conversando com vocês, porque além de tudo eu tô me divertindo. Eu tenho certeza que quem tá assistindo a gente também deve ter ficado cheio de ideias, deve ter ouvido um monte de palavras aí que você nunca ouviu na vida, um monte de expressões que você nunca ouviu, mas é legal. Inclusive, isso desafia você a perceber quantas coisas estão acontecendo longe do seu olhar, mas que estão muito próximas de você, e que se você não abrir os olhos para isso e adaptar seu negócio, pode ser que ali, daqui a pouco, você não tenha mais tantas oportunidades e possibilidades. Há 2, 3 anos atrás, as pessoas que viram o digital 4 anos atrás, embarcaram nisso, sem haver esse boom, estão colhendo frutos muito legais hoje. Hoje você está tendo a chance aqui, assistindo esse podcast,
de enxergar um futuro que muita gente não tem nem noção de que vai acontecer. E o que você vai fazer com o seu negócio a partir disso é a grande pergunta que eu deixo para você. E eu queria que você refletisse a respeito, porque através dessa conversa aqui, pode ser que você comece a construir um negócio inovador e você mude sua realidade, seu futuro e cause impacto para muita gente aí que te acompanha e que faz negócio com você. Então, obrigada pela sua presença. Espero você no próximo Boss Voice. Assista aqui, deixa seus comentários, faça perguntas, a gente vai interagir com você e vai ser um maior prazer. E para vocês dois, eu só tenho gratidão, muito obrigada pela presença e a gente vai conversar de novo em breve, se Deus quiser. Combinado. Tchau, gente. Obrigado. Obrigadão. Tchau.